Então, pessoal, a gente viu na aula passada essa tabela em relação aos principais parâmetros de projeto de sistemas de lagoa de estabilização. Existem várias outras coisas que, infelizmente, à luz do tempo, né, da quantidade de créditos da disciplina, não dá para a gente cobrir, como os modelos cinéticos de determinação da concentração efluente, de matéria orgânica expressa em DBO ou da parte bacteriológica. Também algumas outras equações para calcular as taxas de aplicação superficial ou volumétrica, mas a gente vai apresentar os principais conceitos, né, aqui nessa aula de hoje, também pegando um pouco do tratamento anaeróbio, e aí eu vou colocar no material para vocês saberem da existência e tal, aqueles não vai cair em prova, mas eu quero fornecer esse material para vocês, para aqueles que tiverem a maior curiosidade, e também vou postar mais para frente, eventualmente no meu canal, vocês podem dar uma olhada, caso assim desejem, tá? Então, o que a gente apresentou são esses principais conceitos aqui de tempo de detenção hidráulica, o qual varia conforme o tipo de lagoa de estabilização que a gente está projetando, se ela é lagoa anaeróbia, facultativa, né, lagoa aerada facultativa, lagoa aerada de mistura completa, lagoa de decantação, etc., né? A taxa de aplicação superficial, que é um dos principais parâmetros para lagoas facultativas, como vocês estão vendo aqui. Esse valor de 100 a 350, por quê? Porque varia conforme as condições climáticas. Normalmente, locais com baixa temperatura ou taxa de insolação, se trabalha com menores valores e valores maiores são aplicados para locais mais quentes e com maior nível de insolação, né? Por quê? Porque isso influencia positivamente na atividade microbiana, obviamente, na fotossíntese algal também, né? E isso faz com que a gente consiga trabalhar com valores maiores de TAS, taxa de aplicação superficial, né? E, consequentemente, haja visto que esse parâmetro é o quociente entre a carga orgânica expressa em DBO e a área, né? Eu consigo projetar um sistema com a menor área, né? A gente vai ver na parte numérica, isso vai ficar claro para vocês. Para a lagoa anaeróbia, o principal parâmetro é a taxa de aplicação volumétrica, está aqui, e varia de 0,1 a 0,35, seguindo também as mesmas explicações. Valores menores para locais mais quentes e valores valores menores para locais mais frios e valores maiores para locais mais quentes. As profundidades, vocês estão vendo que também variam conforme o tipo de lagoas. Maiores profundidades são para as lagoas anaeróbias, seguidas das lagoas facultativas, né, e seguidas das lagoas de maturação. Ó. Então, as lagoas de maturação, como são lagoas aeróbias, né, ou lagoas que têm por objetivo principal a remoção da parte microbiológica, expressa em coliformes termotolerantes, elas são mais rasas para facilitar a penetração da radiação solar, né, consequentemente, inativar aqueles micro-organismos patogênicos. E a gente observa também que essas lagoas, elas variam conforme, né, a relação L sobre B. Normalmente, para lagoas anaeróbias, essa relação L sobre B não tem muita influência, né, a relação entre comprimento e largura. Ou seja, pode-se variar de 1, né, que é uma lagoa quadrada, até uma relação L sobre B de 3. Para as lagoas facultativas, e especialmente as lagoas de maturação, essa relação tem um impacto maior na cinética. Ou seja, quanto mais próximo for esse fluxo real a um fluxo pistonado, né, ou se não pistonado, né, um fluxo disperso tendendo a um fluxo pistonado, a gente tem uma maior eficiência de remoção, tá?
E essas lagoas aeradas facultativas e de mistura completa, a gente observa que são também valores menores, por exemplo, quando a gente compara uma lagoa facultativa, e isso vai resultar, obviamente, em uma menor demanda diária, né? Mas que também tem o problema de que precisa-se dos aeradores, né, os quais vão demandar um maior custo de implantação, assim como, né, de operação e manutenção. E esses valores aqui, a gente também apresentou em termos de eficiência, em termos da remoção da matéria orgânica por volta de 80%, aqui expressa em DBO e mais ou menos 70%, 75% expressa em DQO, a parte de nitrogênio e fósforo, né, aqui com esses valores de baixo a moderado, e a parte de coliformes termotolerantes, de baixo, né, a muito baixo, digamos assim, né? Ou seja, remoções da ordem de 1 a 2 unidades logarítmicas, quando a gente precisa de 5, muitas vezes 6 unidades logarítmicas para o enquadramento nos níveis, né, de descarte em corpos de água. E aqui os valores em reais por habitante, e de custo de implantação, e real por habitante por dia, né, em termos aqui de custo de operação, tá? Bom, então, se a gente pegar todos os conceitos que trabalhamos até agora, a gente apresentou que a matéria orgânica ela pode ser avaliada a partir dos parâmetros DBO, principalmente DQO, né? A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, que vai levar em consideração aquilo que é biologicamente, né, degradado, e a demanda química de oxigênio é tudo que contém carbono, que é biodegradável e o que não é biodegradável. Portanto, sempre a DQO vai ser maior do que a DBO, tá? Se a gente pegar a DBO para o esgoto sanitário, também varia conforme o tipo de esgoto, mas a gente pode pegar um valor próximo aqui de 350, 400 miligramas por litro. A DQO é cerca de 2 vezes a DBO. Então, a gente pode pegar um valor de 800 miligramas por litro. Obviamente que isso é para esgoto sanitário, tá? Para esgotos industriais, a gente tem relações diversas aqui em relação a esses dois parâmetros, tá? Assim como os valores de concentração, tá bom? Se a gente fizer uma análise dimensional aqui, eu posso expressar esses valores aqui em quilo por metro cúbico, né? Ou seja, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 10 a menos 6 quilos por miligrama, e multiplicar, né, isso aqui por o quê? 10 a terceira, né, litros por metro cúbico. Portanto, basta eu pegar, como vocês estão vendo, né, basta eu pegar esse valor aqui e dividir por 1.000. Então, 400 miligramas por litro é equivalente a 0,4 quilos por metro cúbico, tá? Isso aqui vai ser 0,8 quilos por metro cúbico. Beleza. Então, quando a gente projeta um sistema de tratamento, a gente, na grande maioria das vezes, a gente projeta um sistema com base em carga poluidora e não em relação à concentração. Então, a carga poluidora, se eu vou calcular, por exemplo, a carga poluidora em termos de matéria orgânica, afluente, aí eu vou escolher um desses parâmetros aqui, né, para calcular a carga poluidora. Toda carga poluidora é o produto da vazão pela concentração. No caso de lagoas de estabilização, a vazão que a gente trabalha, né, é a vazão média. Por quê? Porque o sistema tem uma elevada capacidade de amortização, tá? Então, a gente calcula a vazão média e multiplicamos pela concentração.
tá? Então, mas obviamente que se a gente está, por exemplo, fazendo o dimensionamento, né, ali para um outro sistema de tratamento, que o parâmetro de projeto foi calculado com base na vazão máxima diária, etc., aí a gente refaz esses cálculos. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vem trabalhando com vazão média, tá? Então, vamos imaginar que essa vazão média aqui, vazão média, seja 100 litros por segundo. Por exemplo. Isso, 100 litros por segundo, é igual, né, a 10 a menos 3 metros cúbicos por litro, multiplicado por 86.400 segundos por dia, tá? Então, se a gente fizer isso, né, dividir isso aqui, multiplicar isso aqui por 86,4, vai dar uma vazão de cerca de 8.640 metros cúbicos por dia, tá? Beleza. Portanto, como a carga poluidora é o produto da vazão pela concentração, qual vai ser a carga expressa em dBO, por exemplo? Né? Carga poluidora de dBO afluente é um sistema de lagoa de estabilização, por exemplo. Vai ser igual a 8.640 metros cúbicos por dia, multiplicado pela dBO afluente aqui, né, que é 0,4 kg por metro cúbico. Então, aqui as unidades estão, né, equivalentes. Então, 0,4 quilos por metro cúbico, que vai ser igual a 3.456 quilos de dBO por dia, tá? Então, cortou esse aqui, né? Sobrou quilo de dBO por dia. Então, 3.456 quilos de dBO por dia. Ora, uma lagoa de estabilização, vamos imaginar que eu estou fazendo inicialmente o seguinte projeto, ó, tratamento preliminar, seguido de duas lagoas facultativas primárias. Então, lagoa facultativa primária 1 e lagoa facultativa primária 2. Ou seja, o tratamento preliminar eu divido a vazão em partes iguais, né? E cada metade vai para uma das lagoas. São dois módulos em paralelo. Vamos imaginar que seja esse aí o projeto que a gente está fazendo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu mostrei que o principal parâmetro de projeto é taxa de aplicação superficial. Eu vou chamar de TAS. Taxa de aplicação superficial é o quociente entre a carga e a área. Tanto é que taxa de aplicação superficial vai ser em quilos de dBO por cada hectare por dia. Se a gente observar aqui, ó, aqui ela, ó, quilo de dBO por hectare por dia. E aí eu vou usar um valor entre esses dois aqui, ó. Vamos imaginar que eu vá trabalhar com um valor de 250, por exemplo, quilo de dBO por hectare por dia. Uma vez mais, isso aqui existem explicações adicionais que, infelizmente, a gente não tem condição de dar, né, aqui na presente disciplina. Mas vamos assumir que seja 250. Certo? Então, Então, TAS é igual a carga sobre área. Portanto, a área vai ser igual a carga
dividido pela TAS que a gente vai adotar. Por isso que eu disse que quanto maior a TAS que eu vou utilizar, menor será essa área. O que significa dizer que se eu tenho uma área muito quente, de elevada insolação, a TAS vai ser maior, que eu vou usar, portanto, a área vai ser menor. Ou seja, se eu comparo a mesma lagoa, para a mesma vazão, para a mesma DBO, uma lagoa de estabilização construída, projetada e construída num local mais quente, vai demandar uma área menor do que a mesma lagoa, né, em uma região de clima mais frio. Tá bom? Então, a área é a carga sobre a TAS. Logo, a carga da gente foi 3.456 quilos de DBO por dia, dividido pela TAS que eu vou utilizar, que nesse caso, como eu falei, é 250 quilos de DBO por cada hectare por dia. Então, se eu fizer esses cálculos aí, 3.456 dividido por 250, vai dar 13,82 hectares. 13,82 hectares. Observem que, como eu vou trabalhar com duas lagoas em paralelo, né, aqui, foi uma escolha que eu fiz no início, poderia trabalhar com três, ou sei lá, né? Vai depender do ajuste, a área que eu tenho disponível. Aí eu vou, né, se é a área total de 3,82, a minha área por módulo, a área do módulo, que são 2, vai ser igual a quê? A 13,82 dividido por 2, né? Que vai ser igual 3,82, 2 divide, 6,91. Então, 6,91 hectares. Ora, mas um hectare, né? Um hectare tem 10 mil metros quadrados. Portanto, essa área aqui, se eu multiplicar por 10 mil, 69.120 metros quadrados. Tá? Ora, mas eu tenho o quê? Eu vou assumir uma relação entre comprimento e largura, uma relação L sobre B, que a gente viu que está ali, né, acima de 2, por exemplo, de 2 a 4. Vamos assumir 2, uma relação L sobre B de 2. Logo, L vezes B vai ser igual à área, né, ali, logo 2B2 vai ser igual a 69.120. Calculando B, 69, 2 divide, raiz, vai me dar um B de 185,9 185,9 metros. E o L, né, como é 2 vezes isso, 371,8 metros. Então, o que é que eu vou ter? Duas lagoas, né? Com essas dimensões aqui, ó. Mas eu preciso também fazer a verificação do tempo de detenção hidráulica. Então, para isso, né, eu vou assumir que esse aqui é o calculado e que vai ser igual, né, ao projetado, certo? Porque muitas vezes a gente arredonda isso aqui, mas eu vou assumir esses valores aqui para o nosso cálculo. Vamos imaginar que eu trabalho com a altura útil dessa lagoa de estabilização facultativa, a gente viu lá, que a altura é por volta de 2 metros, 2 metros e meio. Vamos assumir 2 metros e meio, tá? Logo, qual será o volume
do módulo será igual ao L vezes o B vezes a altura útil, que vai ser igual a 185,9 vezes 371,8 vezes 2,5. Fazendo essas contas, então, 185,9, 371,8, 2,5, 172.000, 794,1 metros cúbicos. Como nós temos duas lagoas, né? A gente vai multiplicar por 2, né? Ou a gente vai calcular o tempo de detenção hidráulica em cada um dos módulos, ó. Que vão ser iguais, né? Tudo está igual. Então, o tempo de detenção hidráulica é o quociente entre o volume e a vazão. Então, prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Ou eu vou calcular o volume total e a vazão total, e, consequentemente, o tempo de detenção hidráulica, ou eu vou calcular o volume do módulo e a vazão do módulo. Caso contrário, dará um problema. Então, tempo de detenção hidráulica vai ser o volume do módulo, nesse caso aqui, 172.794,1 metros cúbicos, e eu vou dividir pelo volume pela vazão aqui, né? Vazão do módulo, que vai ser 8.640 dividido por 2. Então, 8.640 dividido por 2. Então, se eu fizer essas contas aí, ó, 8.640, 2 divide, e divide esse outro aqui. Vai dar aproximadamente 39, 40 dias. Certo? Cerca de 40 dias é o tempo de detenção aqui nessas lagoas. Se a gente observar aqui, ó, para a lagoa facultativa, ó, tempo de detenção hidráulica ele está entre 15 e 45 dias. Portanto, né, o nosso dimensionamento atende ao tempo de detenção hidráulica. Certo? Então, aqui, como está entre 15 e 45 dias, está ok. Então, a nossa lagoa, o que é que ela é? Ó? Nada mais é do que ó, uma coisa assim, ó. Eu tenho uma altura útil, nesse caso aqui, foi 2,5 metros, e eu calculei um L e um B. Mas vocês estão vendo que, como tem o talude, o L e o B variam, né? Então, aonde é que esses valores que a gente está calculando do L e do B, onde é que são? São aqui, ó, na meia altura útil, ó. Certo? Então, são aqui, ó. Nesse valor aqui de HU sobre 2. A altura útil. Então, uma lagoa é como se fosse uma mini barragenzinha, né? Eu tenho um talude interno, tenho um talude externo, tenho aqui o coroamento. E eu posso, inclusive, calcular o L aqui e o L aqui, ó. Que, para isso, vai levar em consideração a inclinação. Essa inclinação, por sua vez, varia conforme o tipo de solo. Solos mais argilosos, eu posso trabalhar com taludes mais íngremes. Solos mais arenosos ou com menor resistência ali ao cisalhamento, por exemplo, eu trabalho com taludes mais suaves.
né? Então, se eu trabalho com taludes mais suaves, obviamente, que tanto esse meu valor aqui embaixo vai ser menor, né? Quanto esse valor aqui vai ser maior, aqui do coroamento, né? Do L, na realidade. Certo? Vamos imaginar que seja, sei lá, um talude aqui de 1 na vertical para cada 2 na horizontal. Um talude de 1 para 2, por exemplo. Então, como é que eu obtenho esse valor aqui, ó, embaixo? Usando semelhança de triângulos, ó. Né? Então, o que é que acontece? O meu valor aqui, ó, na horizontal, né? O meu L, por exemplo, o L a 1/2 aqui, menos que valor? Que eu vou chamar esse valor aqui de x, ó. Certo? Esse aqui x, mas lembre que lá do outro lado também eu vou pegar x e vou deduzir. Então, é menos 2 vezes x, ó. Vai ser o L do fundo. Qual vai ser o L bem aqui na cabeça do coroamento? Já é o contrário. Vai ser essa parte aqui que vai ser o x'. Então, da mesma forma, o L a meia altura mais 2 vezes x', porque é de um lado e do outro, vai ser o L do coroamento. Agora, como é que eu calculo esse x e esse x'? Do mesmo jeito, ó. 1 na vertical está para 2 na horizontal, assim como, ó, esse outro aqui da vertical está para da horizontal. Qual é esse da vertical? O meu HU sobre 2. Ó. Então, nesse caso aqui, 1,25 está para x. Ó. Portanto, o meu x aqui vai ser 2,5. Aí eu só substituo aqui, ó. Então, o L que eu calculei nesse caso aqui foi 371,8. Então, vai ser igual 371,8 menos 2 vezes 2,5, que vai dar 366,8 metros. É o L aqui no fundo. Como é que eu calculo o x'? Do mesmo jeito, ó. 1 está para 2, assim como essa altura aqui, ó. Que vai ser o quê? Vai ser a metade do meu HU, né? Somado com essa folgazinha aqui, ou borda livre. Que eu vou assumir nesse caso aqui, por exemplo, meio metro. Então, vai ser 1,25 mais 0,5, né? 1,75 está para x'. E vai ser igual, né? X' vai ser igual a 3,5 metros. Então, qual vai ser o L do coroamento? Vai ser 371,8 mais 2 vezes 3,5. Então, vai ser 388,8 metros. O B é a mesma coisa, pessoal. Mesmo cálculo, né? Porque a lagoa eu vou ter assim, eu vou ter o coroamento de um lado e do outro, né? É como se fosse aqui a lagoa, é assim, ó. Aqui o fundo da lagoa, ó, nas dimensões, o L 2 vezes o B, por exemplo, né? Eu vou ter aqui o coroamento, ó, como se fosse aqui ele, ó, coroamentozinho da lagoa. Aí aqui eu vou ter o fundo, ó. E aqui eu vou ter os taludes, ó.
da lagoa de estabilização, né? Então, o líquido ele vai estar aqui a meia altura ó, disso aqui. Ó. Tá aqui o fundo e está aqui o coroamento. Aí eu vou ter outro módulozinho dividindo esse mesmo coroamento aqui para o outro lado. Ó. Certo? Divide aqui esse coroamento. Tá aqui ele, ó. Aí aqui vai descendo, do mesmo jeito que eu tenho o fundo aqui da lagoa. É assim, esses dois módulos. E aí eu dividiria aqui essa entrada, né, em duas vezes para cá, duas vezes para cá, por exemplo. Recolhi aqui duas vezes aqui. E aí, né, divido aqui a entrada. Vai para cá, divide isso aqui muitas vezes, né? Duas vezes aqui, duas vezes aqui. Recolho aqui, ó. Recolho aqui. Junto tudo, muitas vezes, e jogo, por exemplo, no corpo receptor. Então, é desse jeito que a gente trabalha um pouco, né? Esses dados aqui de lagoa de estabilização. Como é que eu calcularia, por exemplo, qual é a carga poluidora efluente das lagoas de estabilização? Aí eu teria duas opções, né? Uma delas é o seguinte, ó. Eu vou assumir uma eficiência de remoção, por exemplo, de DBO. Vamos imaginar que a eficiência de remoção de DBO seja 75%. Ora, se eu removo 75, vai ser lançado no corpo receptor que não é removido, 25. Então, a carga de DBO efluente será igual à carga afluente, né? Que multiplica 100 menos a eficiência de remoção, que vai ser igual a 3.456 multiplicado por 100 menos 75%, né? Aqui eu vou colocar o 100 aqui, né? Por cento. Que nesse caso aqui seria 3.456,25 vezes 864 quilos de DBO por dia. Eu também posso aplicar esse mesmo conceito para a concentração, ou seja, a concentração, né, ou a DBO, concentração, ou DBO efluente, vai ser igual a DBO afluente, que multiplica 100 menos a eficiência, dividido por 100, que vai ser igual a 400, né, miligramas por litro, que multiplica 100 menos 75, dividido por 100, que vai ser igual a 400 vezes 25, né, vai dar 100. 100 miligramas por litro. Aí eu iria ver se esse valor aqui é compatível com os padrões de lançamento, por exemplo, em um corpo receptor, né, em um rio, por exemplo. Se ele não atender, o que é que significa dizer? Significa dizer que eu tenho que colocar lagoas, né, outro sistema de pós-tratamento para esses efluentes de maneira a compatibilizar o padrão de lançamento com o valor efluente ali da minha lagoa de estabilização. Tudo bem? Queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida até agora. Por enquanto não, professor. Tudo certo, Samuel? Beleza. Então, vamos imaginar agora que eu esteja pensando na seguinte coisa. Com esse mesmo conceito de carga poluidora, eu quero que vocês compreendam
que eu posso aplicar para avaliação ambiental de diferentes cenários. Vamos imaginar que eu esteja querendo saber que tipo de indústria, por exemplo, é mais poluidor em termos de matéria orgânica, por exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho uma indústria A, que ela tem uma DBO de 1.500 miligramas por litro e uma vazão de 50 litros por segundo. E uma indústria B, que tem uma DBO de 500 miligramas por litro e uma vazão de 500 litros por segundo. Se a gente analisar somente a concentração, essa indústria aqui é menos poluidora do que a outra, a indústria B, né? É menos poluidora do que a A. Que a DBO, quanto menor o valor, menos poluidor é aquele esgoto. Na realidade, qualquer concentração. Na verdade, como a DBO é uma concentração, né, de matéria orgânica, se aplica a mesma coisa. Mas, para a gente avaliar grau de poluição, a gente tem que levar em consideração não a concentração, mas temos que levar em consideração a carga poluidora. Então, nesse caso aqui, eu iria ter que calcular a carga poluidora da indústria A, que nesse caso aqui seria a carga, seria igual a 1.500 miligramas por litro, multiplicado por 50 litros por segundo, ó. Então, cancela esse com esse. E, normalmente, a gente trabalha com carga poluidora em quilo por dia, por exemplo. Então, eu vou fazer as conversões. 10 a menos 6 quilos por miligrama, multiplicado por 86.400 segundos por dia. Então, cancela esse com esse, aí eu tenho 1 quilo por dia. Que nesse caso aqui será igual a 1.500 multiplicado por 50 dividido, multiplicado por 86.400 dividido por 10 à sexta. 6.480 quilos por dia. Então, 6.480 quilos por dia. Ao passo que a carga poluidora da indústria B seria o quê? Carga aqui da indústria B. Seria igual a 500 vezes 500. E aí eu vou fazer as mesmas conversões aqui, né? Multiplicar por 10 a menos 6, multiplicar por 86.400. E 400. Isso vai me dar uma carga poluidora 500 vezes 86.400 vezes 10 à sexta, divide 21.600. Então, 21.600 quilos de DBO por dia, né? Então, aqui DBO, aqui DBO. Portanto, a indústria B, em termos de carga poluidora, né, exerce um impacto muito maior do que a indústria A.
tá? Então, seria em termos de impacto, né? A indústria B muito maior, tá? Então, sempre avaliem impacto em termos de carga poluidora e não em termos de concentração, ok? Beleza. Então, só para a gente comparar, assim, um pouquinho a questão das tecnologias de tratamento, eu queria apresentar para vocês alguns esboços de dimensionamento de reator WASB, que eu passei para vocês como uma aula assíncrona, né? Que depois eu vou perguntar se tem alguma dúvida em relação à teoria. Então, no caso de reatores WASB, o que é que a gente tem? Vamos imaginar que essa mesma vazão aqui de 100 litros por segundo, que eu fiz o dimensionamento da lagoa de estabilização. Vamos imaginar que, no caso de reator WASB, é sempre mais conveniente, até mesmo pelos balanços e tal, que eu trabalhe com DQO e não com DBO. Vamos pegar aqui a minha DQO, afluente, que foi de 800 miligramas por litro, que é igual a 0,8 quilos por metro cúbico. Isso aqui vai ser, né, como a gente viu, 8.640 metros cúbicos por dia. No caso de reator WASB, o principal parâmetro de projeto é o tempo de detenção hidráulica. Tempo de detenção hidráulica, que ele varia ali para esgoto sanitário, né? Vamos imaginar que ele varia ali entre 6 e 10 horas, né? Vamos imaginar que seja 8 horas, tá? Que é o tempo de detenção hidráulica. É um sistema de alta taxa, como eu falei na aula, então a demanda diária vai ser muito menor quando comparado a uma lagoa de estabilização. E a gente vai ver isso aqui em números. Então, o tempo de detenção hidráulica é uma relação, como eu falei, entre volume e vazão. Logo, o volume do meu reator é igual à minha, né? Olhe para cá. O volume vai ser igual ao tempo de detenção hidráulica multiplicado pela vazão. Então, vai ser igual ao tempo aqui, 8 horas, que eu posso, né, também já trabalhar aqui com 1 sobre 24, né, dias por hora, multiplicado por 8.640 metros cúbicos por dia. Então, isso vai me dar um volume de 8.640 vezes 8, dividido por 24. 2.800 metros cúbicos. 2.880 metros cúbicos. Esses reatores, gente, eles são reatores que eles variam ali de uma altura de 4 a 6 metros, né? São bem mais altos do que as lagoas de estabilização, por exemplo. Tá? Então, a altura útil, eu vou chamar aqui, está ali entre 4 e 6 metros. Vou pegar um valor intermediário daqui de 5 metros, tá? De altura útil. Logo, qual será a área do meu reator? Será igual ao volume que eu calculei dividido pela altura útil que eu estou adotando. Então, será igual a 2.880 dividido por 5. Isso vai me dar uma altura, uma área, né? Ali de divide 576
metros quadrados. Então, se eu assumisse um formato circular, eu teria aqui πd2 sobre 4 será igual a 576. Logo, 4 vezes 3,14 divide, raiz disso seria 27,1 metros. Então, o diâmetro seria de 27,1 metros. Normalmente, a gente não trabalha somente com uma unidade, tá? Que para a parte operacional, fica muito complicado às vezes. Trabalha-se com pelo menos 2 unidades. E tem mais. Muitas vezes a gente opta pela construção em fibra de vidro, ao invés de concreto. E a fibra de vidro, ela tem ali um diâmetro limite, né, que se começa a gerar problemas estruturais na fibra, né, ali na parte, né, dos ancoramentos, né, ali da fibra, né, como ela vai fazer a amarração ali interna e tal, para resistir às sobrepressões e às subpressões, muitas vezes em esvaziamentos, etc., né? A fibra tem uma espessura muito delgada também, portanto, esses diâmetros, eles são limitados ali a 6, 7 metros, né? Ali são valores mais comuns, limites, tá? Então, a gente pode imaginar a seguinte coisa. Vamos calcular qual seria o diâmetro se a gente tivesse, para essa vazão, quatro módulos em paralelo. Então, qual seria a área do módulo? A área do módulo seria a área total, 576 metros quadrados, dividido por 4, número de módulos em paralelo, que daria, nesse caso aqui, 576, 4 divide, 144 metros quadrados. Metros quadrados. Logo, qual seria o diâmetro do módulo, nesse caso aqui? Mesma coisa, πd2 sobre 4 vai ser igual a 144. Então, 4 vezes 3,14 divide, raiz disso daria 13,5 metros, tá? O diâmetro. Não daria, por exemplo, né, nesse caso aqui, para ser em fibra. Por quê? Porque a vazão é muito grande e a fibra não aguentaria esse diâmetro aí, certamente, de 13,5 metros. Então, eu teria duas opções, por exemplo, né? Ou trabalhar com concreto, ou ver ali em fibra se o número não ficaria muito elevado de módulos em paralelo. Então, para isso, o que é que a gente poderia fazer? Limitar aqui o diâmetro do módulo em fibra de vidro. Vamos imaginar 6 metros. Então, qual seria a área do módulo? Da fibra? Seria o seguinte, ó. Π vezes o diâmetro, né, ali limite de 6 metros, πd2 sobre 4, que daria uma área ali do módulo, né, de 36, 3,14 vezes 4 divide, de 28,26 metros quadrados. Ora, mas eu tenho uma área total ali, ó, de 576 metros quadrados. Então, qual seria o número de módulos em paralelo? Seria a área total dividido pela área do módulo em fibra, né? Que seria 576 metros quadrados, dividido por 28,26 metros quadrados por módulo, né? Então, 28,26, 576 divide 1, seria aproximadamente
20,4, né? 21. Normalmente a gente trabalha com módulos ali pares, tá? Imagine que linhas, imagina linhas, né? 3 ou 4 linhas, sei lá. Pode ser 3 linhas aqui de 7, ou sei lá, ou 2 linhas de 11. Enfim, a gente faria esses ajustes aqui, tá? Vamos imaginar aproximadamente 20 unidades. E aí, com isso, eu iria fazer as verificações ali reais do tempo de detenção hidráulica real e calcular também ali os parâmetros de carga orgânica volumétrica e carga hidráulica volumétrica. Então, como é que a gente faria isso? Faríamos a seguinte coisa. Imaginar que seja 20 unidades. Então, qual seria o tempo de detenção hidráulica real? Ali foi o de projeto. Qual é o real? Com as dimensões reais. Então, seria a área do módulo, 28,26 metros quadrados, vezes o número de módulos, unidades, né? Vezes a altura útil, que a gente utilizou a altura útil de quanto aqui? De 5 metros. Ó. Portanto, eu teria o volume real, né? 5, dividido pela minha vazão total, que seria 8.640 metros cúbicos por dia. Então, eu teria metro cúbico aqui, né? E dia, aí eu vou multiplicar isso aqui por 24 para eu ter em horas. Portanto, eu teria 28,26 vezes 20 vezes 5 dividido por 86.400 ou 8.640. Isso vezes 24. Daria aproximadamente 7,8 horas. Tá? Que está bem próximo ali e poderíamos assumir esse valor, certamente. Mas a gente tem que fazer a verificação para os outros parâmetros. Então, 7,85 horas, né? Que está naquele valor de 6 a 8 horas, né? Muitas vezes até 10 para ser mais conservador. Aí, o que é que a gente faria com isso? A gente faria 3 verificaçõezinhas que são importantes. Da carga orgânica volumétrica, da carga hidráulica volumétrica e da velocidade ascensional ali na região da manta de lodo. Imagina que está aqui o reator, ó. Eu vou distribuir no fundo, está aqui a manta de lodo, separador trifásico, defletores, né? Então, essa velocidade aqui, ó. A carga orgânica volumétrica, o que é que ela é? É uma relação entre carga volumétrica dividido pelo volume. Qual é a carga orgânica afluente? A gente calculou ela. Cadê ela? Aqui ela. Não, a gente não calculou aqui, não. A gente não precisou utilizar. Então, vai ser o produto da DQO pela vazão, né? A gente sabe como calcular. Então, vai ser 8.640, o quê? Metros cúbicos por dia, multiplicado por 0,8 quilos de DQO por cada metro cúbico. Corto esse com esse. Ó. E eu vou dividir isso pelo volume real. O volume real vai ser o quê? Aquilo que a gente acabou de calcular. Isso aqui, ó. 28,26 vezes 20 vezes 5. Então, vai ser 28,26 vezes 20 vezes 5. 2.826, que vai ser o que eu vou colocar aqui. 2.826 metros cúbicos. Se eu fizer esse produtinho aí, 8.640,8 divide 1 vezes 2,45. 2,45 quilos
de DQO por cada metro cúbico por dia, que é a unidade de COV, de carga orgânica volumétrica. Para reator WASB, a minha COV, ela tem que ser inferior a 10 a 15 kg de DQO. Para esgoto sanitário, a gente pode chegar até 15 mesmo, tá? Mas vamos colocar aqui que para alguns esgotos industriais, a gente trabalha com um limite de 10, tá? Então, vamos pegar aqui 15 quilos de DQO por metro cúbico por dia. Portanto, como deu abaixo, aqui atendeu o critério da COV. Tá? Então, vamos entender a COV é a quantidade de matéria orgânica por dia que cada metro cúbico de reator pode tratar. Então, aqui, esse reator da gente está sendo submetido a 2,45, quando ele pode tratar 15. Portanto, está bem abaixo do limite superior. Qual será a carga hidráulica volumétrica? Aqui já é uma relação, gente, entre a seguinte coisa, ó, entre vazão e volume. Então, a vazão que a gente calculou é 8.640 metros cúbicos por dia e o volume foi 2.826 metros cúbicos. Isso vai me dar um valor de 8.640, 2.826. Divide 3,05. 3,05 metros cúbicos por metros cúbicos por dia. Tá? O limite daqui da carga hidráulica volumétrica, né, é 3,5. Então, isso tem que ser menor de que 3,5. Portanto, metro cúbico por dia. Tá bom? Isso atende aqui, ó, ao critério da carga hidráulica volumétrica também. Portanto, dimensionamento correto em relação a CHV, carga hidráulica volumétrica. E qual será essa velocidadezinha aqui, ó, na região da manta de lodo, né, que fica aqui, que a gente viu, né? O esgoto entra em contato com os micro-organismos, né, aqui, então isso aqui é onde a gente vai calcular essa velocidade inicialmente. Portanto, essa velocidade aqui, a gente utiliza a equação da continuidade. Portanto, se Q é igual a V vezes A, V vai ser igual a Q dividido por A. Qual vai ser o Q? Aí a gente, mesma coisa, ou eu trabalho com o Q total e a área total, ou o Q do módulo e a área do módulo. Então, eu vou trabalhar com o Q total e a área total. Então, Q total, 8.640 metros cúbicos por dia, dividido pela área total, que vai ser o quê? A área do meu módulo aqui, ó, de fibra, por exemplo, que eu estou assumindo, 28,26, vezes o número de unidades, que são 20. Ó. Aí eu vou ter a área total, metros quadrados. Então, essa velocidade aqui, 8.640 dividido por 28,26, 20 vezes, divide. Dá 15, veja aqui, ó. Dá 15,29 metros cúbicos por dia, né? Só que aqui é metro cúbico, 15,29 metros por dia. Mas essa velocidade aqui é em metros por hora. Portanto, eu vou ter que dividir isso aqui por 24, tá? Então, dividido por 24, vai dar 0,64. Dividido por... Então, 0,64 metros por hora. Essa velocidade aqui, normalmente ela fica entre 0,5 e 0,7 metros por hora, tá? Então, também, sob esse critério, está ok.
Então, observemos que... Vamos só comparar aqui as áreas, olha. Na lagoa de estabilização, a minha área total, ó, foi cerca de 69.000, ó, 120 vezes 2, né, na realidade. Ou seja, quase 14 hectares, ó. Qual foi a área desses meus reatores anaeróbios, ó? Foi 28,26, 20 vezes, olha, 565 metros quadrados, né? Ou seja, são sistemas que são muito compactos, né, em relação à lagoa de estabilização. Esses são os motivos pelos quais, né, em aglomerados urbanos, vem se substituindo grandemente lagoas por sistemas de alta taxa como reatores WASB, tá? Então, só para vocês compararem, chegou a ser nem 500 metros quadrados, certo? Não, um pouquinho mais, né? Mas menos do que 1.000 metros quadrados, certamente. Ou seja, menos do que 0,1 hectares, ao passo que a lagoa demandou esse tempo todinho. Obviamente que para as condições climáticas mais favoráveis, eu poderia ter uma diminuiçãozinha ali e tal, mas mesmo assim ainda são gritantes as diferenças entre os dois tipos de sistemas de tratamento.